Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vamos dar continuidade, né? No vídeo anterior eu disse para vocês que ia confirmar o versículo que eu falei acerca da inveja, né? Eu fiquei em dúvida, 1 Samuel ou Provérbios, mas realmente é em Provérbios, certo? Lá em 1 Samuel, eu vou ler de alguma forma esse que está em 1 Samuel, mas não é sobre a inveja. Diz assim, ele diz: o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Certo? Mas é aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que diz assim: o coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. Louvado seja Deus. Então nós estávamos falando, encerramos o primeiro, falando sobre o amor, não é? Então a criança, ela é feliz quando ela se sente amada, não é? Quando ela não é rejeitada, quando ela se sente amada, não é? Louvado seja Deus. A criança, ela precisa ser aceita pelo que ela é e não pelo que ela faz, certo? Eu vou ler aqui no Salmo 103, Salmo 103, versículo 10 e o 14, que diz assim: Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. E o 14 diz, o 13 e o 14: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Louvado seja Deus. A criança se sente feliz quando ela é amada, quando não é rejeitada, quando ela é aceita, né? Então ela vai saber, ela vai tomar conhecimento de que a maior prova do amor dado por ela foi Jesus Cristo, né? O amor de Deus enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, que ele se deu, Jesus Cristo se deu, ele entregou a vida dele por amor a mim e a você. Eu vou ler aqui, é Romanos 5, versículos 8, né? Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Antes de nos tornarmos uma nova criatura, nós estamos sob a ira de Deus, né? Por causa do pecado. Deus aborrece o pecado, mas ele nos ama e ele quer que nós façamos parte da família dele, né? Louvado seja Deus. Então a criança, ela precisa ter o quê? Consistência, ela precisa ter uma estabilidade, né? Ela precisa de um ambiente acolhedor, né? Para que ela possa adaptar-se progressivamente às exigências da vida. Então a criança não tendo essa aceitação, ela não sendo amada, ela não tendo aquele ambiente acolhedor na sua casa, onde ela estuda, né? Ou sei lá, muitas crianças às vezes começam a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, mas na minha casa, certo? Na casa dos meus pais. E eu nunca me arrependi, eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Louvado seja Deus, né? Então, é você, professor, né? É você, evangelista, discipulador, que vai fazer com que essa criança se sinta amada, se sinta aceita, que ela seja respeitada, né? Que ela se sinta bem. Quando você disser Deus te abençoe, até a próxima aula, que ela tenha o maior prazer de retornar, certo? Então, lá também, o povo, lá na época, quando o profeta falou, não havia verdade, né? E hoje as pessoas
assim, estão até perdendo a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, né? Então, é um conselho que eu dou para você, mãe, para você, pai: não minta para o seu filho, né? Quando eu tinha em torno de 5, 6 anos de idade, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, um testemunho do meu pai. Não lembro qual foi a traquinagem, o que foi que eu fiz de tão sério, né? A mentira, eu menti para meu pai para escapar da correção, né? Naquela época, não sei nem o que foi, mas o que importa é a lição que marcou até hoje, né? Louvado seja Deus, tem me ajudado, louvado seja Deus. Ele me chamou e disse para mim: minha filha, não minta, mesmo que seja para você sofrer, você fale sempre a verdade, né? E quando eu conheci a palavra, né, quando eu me converti, e eu vi, né, ali na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que diz, Jesus Cristo falando, que o diabo, ele é o pai da mentira, e Jesus é a verdade. Louvado seja Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade. Então nós devemos nos esforçar para falar sempre a verdade, né? Louvado seja Deus. Aqui em Deuteronômio, capítulo é o 32, louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, fala da retidão de Deus, né? Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, ele é justo e reto é ele. Glória a Deus, ele é justo, ele é verdadeiro, né? Não tem iniquidade nele. Aleluia. A sua fidelidade é de geração, a sua benignidade, a sua misericórdia, de geração em geração, né? Louvado seja Deus. Vamos ler aqui em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Louvado seja Deus. É muita coisa maravilhosa para a gente ver, né? Mas eu quero ler, certo? João, capítulo 16. 16, versículo 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Tudo isso é para a criança tomar conhecimento da verdade, ter prazer, querer, gostar, amar a verdade, querer falar e praticar a verdade. Louvado seja Deus. Aqui na oração, na intercessória de Jesus por nós, pela sua igreja, aleluia, e por todos aqueles, né? Ele diz assim: Pai, eu rogo não por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra onde creem em mim. Esse aqueles, eu estou e você está hoje. Glória a Deus. Aqui, ó, João 17, 17 diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Louvado seja Deus. Nós devemos amar esta verdade. Glória a Jesus. Então ali, aquele texto, né, que nós já falamos ali em Oséias, não havia o quê? Conhecimento de Deus, né? Lá, Oséias capítulo 4, versículo 6. As crianças de hoje sabem de tudo, porém nada de Deus. Elas precisam saber que Deus se revela através de toda a criação, né? Deus se revela pela sua palavra, né? Pela providência dele, por meio de Jesus Cristo. Vamos ler aqui alguns versículos, sabe? Que é de extremamente importante, extrema importância, né? Romanos 1, 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Até o 20. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em
injustiça. Porquanto o que é de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, né? Então, tudo que Deus criou, homem nenhum pôde criar. O homem não pôde criar a mim, não pôde criar você, não pôde criar o mar, o sol, a lua, as estrelas, os animais, né? Então, a criança precisa ser conhecedora desse conhecimento, né? Louvado seja Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. O tempo passa muito rápido. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Se revelou pela sua palavra e o Verbo se fez carne, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Primeiro, versículo 1 a 3, certo? João 17:3. Glória a Jesus, glória a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Deuteronômio, já li, capítulo 6, aquele que manda os pais ensinar aos filhos, certo? Eu não vou repetir. Segundo Pedro 3,18, já falei também desse versículo, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler aqui 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5, olha. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Tudo aquilo que for contrário à vontade do Senhor, certo? Que não faz parte do conhecimento dele, que ele quer que nós possamos em prática na nossa vida, rejeite, ponha de lado. Louvado seja Deus. Repreenda em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Olha que palavra maravilhosa aqui no Salmo 111. Louvado seja Deus. Diz assim, ó, versículo 2: Grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por todos os que nelas se comprazem. Você tem prazer no Senhor? Você tem prazer em estar na casa do Senhor? Você tem prazer em querer obedecer ao Senhor, em conhecer a palavra do Senhor? Estude, certo? Grandes são as obras do Senhor para serem estudadas por todos os que nelas se comprazem. Louvado seja Deus. Muitos só querem receber, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está escutando, porque você veja que lá os Tessalônicos, eles não eram os Tessalônicos, foi os de Bereia. Depois eu confirmo de novo para vocês que eles examinavam a palavra. Paulo pregava e eles iam para as escrituras estudar, examinar, para ver se aquilo que o Paulo estava falando era verdade, né? E como resultado, como consequência, a igreja cresceu, aumentou muito, muitos foram salvos, se converteram, porque se converteram pela palavra. Louvado seja Deus, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, que eu acho que o tempo já terminou. Aí a gente no próximo eu vou confirmar
Eu não me lembro mais nenhum que eu prometi para vocês, mas eu vou assistir o vídeo e no próximo eu digo para vocês, certo? Eu confirmo. Nós vamos falar sobre a violência e a liderança irresponsável. Deus te abençoe, em nome de Jesus.